Você sabia que Jesus nos ensinou uma das técnicas mais avançadas, uma das técnicas mais poderosas que a ciência só conseguiu desvendar 2000 anos depois da sua crucificação? No vídeo de hoje eu vou te mostrar essa técnica e ela é muito simples. Por ser tão simples, ela é ignorada pelas pessoas e a maior parte das pessoas vive no modo sobrevivência e não consegue protagonizar, ela não consegue se tornar a líder da sua própria realidade. E aqui o objetivo do nosso canal é justamente isso, fazer com que você se torne o líder da sua própria realidade. Nós estamos aqui num novo formato de vídeo, você provavelmente que me acompanha e assistiu os vídeos anteriores, a gente estava com um modo diferente de vídeo, um vídeo com menos qualidade, e a gente investiu no canal para que a gente trouxesse um vídeo de maior qualidade para que você pudesse ter aí um melhor ambiente, um melhor visual, para que você pudesse se conectar de forma melhor com nossos vídeos, tá? Se você não é inscrito aqui no canal, eu peço para que você se inscreva, ative o sininho para que você possa receber vídeos de transformação para a sua vida, porque o objetivo aqui deste vídeo, dos vídeos que são publicados aqui, é para que você desenvolva a sua mentalidade, para que você se torne o líder da sua própria realidade. De nada adianta você querer planejar algo para a sua vida, você ficar ansioso por algo que você quer tanto, que você quer alcançar tanto, se você não tem uma mentalidade formada, se você não ajustou o seu interior. Até porque se você já tivesse ajustado, você não iria ficar ansioso por coisa alguma, e é justamente o objetivo desse canal e o objetivo também da mensagem de hoje que eu vou trazer aqui para você através deste ensinamento de Jesus Cristo, porque que a gente, o nosso foco é trabalhar a mentalidade de forma científica e também trazendo a espiritualidade para dentro do canal, para que a gente possa aí correlacionar e montar algo estruturado para poder desenvolver aí de forma mais célere a sua mentalidade, porque eu acredito muito que houve um ser superior que nos criou e houve também uma pessoa muito sábia. Diversas pessoas sábias pisaram aqui na Terra, mas Jesus Cristo foi uma delas e ele nos trouxe mensagens poderosas que eu alinho, que é um dos meus valores, é a questão da espiritualidade. Mas eu não interpreto a Bíblia de modo religioso, eu não interpreto conforme a religião interpreta. Eu interpreto num formato mais espiritual, trazendo para o meu dia a dia. Mas eu não interpreto do meu modo, eu faço estudos e através desses estudos eu tiro a minha própria opinião em relação aos ensinamentos de Jesus, aos ensinamentos de Salomão e até mesmo aqui o princípio da criação. Por que nós estamos aqui? Eu tenho a certeza de que se você está aqui, se você está assistindo esse vídeo agora, é porque você tem algo a cumprir aqui na Terra. Você não veio ao mundo ao acaso. Você veio para entregar algo e você precisa descobrir qual é esse seu algo, qual é o seu talento, aquilo que você veio para poder agregar na vida das outras pessoas. Porque o maior objetivo é que a gente ajude a facilitar a vida das pessoas através do nosso talento. E no vídeo de hoje quero trazer um ensinamento que está inscrito em Mateus 6, 25 ao 34. E eu vou ler essa passagem para você, que quando eu li essa passagem de forma aprofundada, eu vi o quanto de ensinamento que Jesus trouxe para nós nessa passagem, que só o ensinamento que é trazido aqui é capaz de libertar a nossa mentalidade para que a gente não fique paralisado, para que a gente não fique obstaculizado ou sendo uma pessoa vitimista. E a mensagem aqui é muito profunda. Escuta só, em Mateus 6, 25 ao 34, diz o seguinte: por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário? Versículo 26. Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Versículo 27. Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estrutura? Versículo 28. E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Versículo 29. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo,
que hoje existe e amanhã é lançado ao forno, não vestirá muito mais a vós, ó pequena fé. Versículo 31. Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos. Versículo 32. Porque todas essas coisas os gentios buscam, porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Versículo 33. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 34. Não fiqueis ansiosos, pois, como o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficientemente é o dia o seu próprio mal. Veja o quanto essa passagem ela é interessante, ela traz mensagens poderosas. E eu trouxe aqui 8 pontos principais que eu tirei de aprendizados nessa passagem, porque ela consegue nos libertar de muitas coisas, inclusive da ansiedade, da preocupação, do medo, do sentimento de indignidade, aquilo que foi plantado no passado. E toda essa estrutura, toda essa preocupação que nos obstaculiza, que faz com que a gente não avance, essa mensagem ela tem um poder de nos libertar disso. Imagina que Jesus veio para poder nos mostrar isso e a gente ainda hoje não acredita. E o primeiro ponto que eu vejo, não andeis ansiosos pela vossa vida. E Jesus não está proibindo que você trabalhe. E ele não está proibindo que você não faça aquilo que você precisa fazer. O que ele está dizendo aqui é para que você não fique preso dentro da sua mentalidade. Que você não utilize a preocupação com o amanhã, a sua ansiedade que você carrega, que você tanto alimenta diariamente, para você não fazer aquilo que você tem que fazer hoje. Ele quer sim que você planeje, ele quer que você execute o seu planejamento, mas quando você fica ansioso demais ou ansiosa, quando você não se dedica ao dia de hoje para fazer o que você tem que fazer hoje, você não consegue executar, porque o seu pensamento fica divagando lá no futuro que talvez nem vá chegar, porque até se você chegar até este futuro que você tanto deseja, ele se tornará hoje. Então, o que Jesus nos chama, é para que a gente concentre no dia mais importante da nossa vida. É no aqui e no agora. O único dia, o único momento que importa é o aqui e o agora. Inclusive, eu estou com um filho recém-nascido, e um filho recém-nascido, ele costuma sugar muita energia dos pais, principalmente da mãe. E a minha esposa, ela fica muito angustiada, porque ela não dorme, ela tem que estar acordando várias vezes na madrugada para poder dar o mamar pro nosso filho, o João Miguel. E eu disse para ela, como forma de ampliar a mentalidade dela, trazer esse nível de consciência para ela, de que para que ela não se preocupe com o amanhã, que ela se preocupe com aqui e com agora. O único momento que a gente tem que vencer é o dia de hoje, é o hoje e o agora. Inclusive eu trago até um acrônimo para que possa mentalizar o hoje e o agora, o ha-ha-ha, H-A-H-A, hoje, agora, hoje, agora, hoje, agora. A gente precisa se concentrar apenas no hoje e no agora, fazer o que é mais importante e necessário no hoje e no agora, porque o amanhã, conforme diz aqui o capítulo 6, versículo 34, não fiqueis ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã ele cuidará de si mesmo, suficiente é o dia, suficiente é ao dia o seu próprio mal. Então a gente precisa se preocupar apenas com o mal de hoje, porque o de amanhã ele virá de qualquer forma. Então a gente tem que vencer o hoje, nos preocupar em vencer o hoje, concentrando a nossa energia, o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos no aqui e no agora, porque o amanhã ele vai vir de toda maneira, e quando ele vier ele se tornará um novo dia. A gente precisa concentrar novas energias. Então o momento principal que você tem que concentrar é no aqui e no agora. E quando ele traz a metáfora da aves dos lírios, ele está dizendo que as aves não acumulam, elas apenas vivem, elas não ficam se preocupando, juntando coisas. E também ele não quer dizer que a gente não tem que ser um ser, ou pessoas que não tem que poupar. Ele não está querendo dizer isso. O problema está quando você pensa demais nas coisas materiais e esquece de viver a sua vida.
Ele diz também que os lírios não controlam, eles apenas florescem. Então, é natural, ele está querendo mostrar que a natureza, ela flui de forma natural e nós também somos seres naturais. E por que que a gente não flui? Porque a prosperidade, ela é natural, a pobreza, ela é resistência. Isso não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com o seu estado de ser, com a sua mentalidade. Porque quando você acredita no Ser Supremo, no Criador, que ele criou a criatura, você passa a querer deixar de resistir à vida, você passa do modo de resistência e passa para o modo de aceitação. Não que você vai viver uma vida de forma deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você vai ser uma pessoa planejada, sim. Você vai executar o passo a passo para alcançar os seus objetivos, sim. Porém, o que acontecer durante esse percurso, você não tem que estar resistindo. Você tem que deixar, aceitar, trabalhar essa aceitação de que a vida ela tem que fluir. E quando você adotar um pensamento dessa magnitude, eu tenho certeza que você vai viver a vida com menos resistência e você vai viver a vida com menos ansiedade e depressão e você vai fazer o que é mais importante para a sua vida no hoje, no aqui e no agora. E é por isso que Jesus usa a natureza para explicar um princípio espiritual e mental. O universo responde ao seu estado interno, não ao seu desespero. Quanto mais desesperado você for, conforme eu disse, quanto mais ansioso, quanto mais preocupado, menos você vai se concentrar naquilo que você tem que fazer no seu dia a dia. Um outro ponto é que você vale mais do que tudo isso que Jesus disse. Veja só, não tendes vós muito mais valor do que elas? Isso é Jesus nos lembrando que você não nasceu para ser vítima. Você é o portador de um valor que produz a sua própria realidade. Então, se os lírios do campo e as aves, elas conseguem ter a sua própria prosperidade, por que você é um ser também criado por Deus, não vai ter a sua prosperidade? Então, você e eu precisamos deixar a vida de vitimismo e assumir o controle da nossa vida. E para isso, a gente precisa se concentrar no aqui e no agora. Um outro ponto nada que você teme acrescenta algo, nada que você tem medo, muito pelo contrário, aquilo que você teme, isso sim chegará até você. Quantas vezes você teve o medo e o receio de que algo acontecesse na sua vida e isso acabou acontecendo? A neurociência explica que o nosso cérebro, ele não sabe distinguir a palavra não, aquilo que você não quer. A partir do momento que você diz que não quer algo, aquele algo é mais provável que ele aconteça na sua vida. Um exemplo, se eu falar para você, não pense em um carro da cor vermelha, não pense em um elefante rosa pintado de bolinha azul. Eu tenho certeza que você pensou nisso. Então, o nosso cérebro, ele não sabe a palavra não. Você tem que dizer e verbalizar aquilo que você quer para a sua vida. Se você quer um novo emprego, você tem que dizer qual é esse emprego, porque o universo, ele não sabe aquilo que você quer de verdade quando você coloca a palavra não. E quando você coloca uma palavra, você verbaliza isso, que eu não quero isso, o seu cérebro interpreta que você quer. Então vem um pensamento, eu já expliquei isso em vídeos anteriores, a matriz para você formar uma crença e a crença se tornar realidade. Quando você verbaliza algo, quando você escuta algo e quando você vê algo, isso se transforma em um pensamento, desse pensamento se transforma em um sentimento, desse sentimento se transforma em uma crença e toda crença ela é autorrealizável. Então você precisa fazer o filtro mental e saber aquilo que você quer, colocar no seu pensamento as coisas que você deseja que aconteçam na sua vida. Então, se você quer um novo emprego, se você quer fazer uma transição de carreira, se você quer melhorar a sua vida financeira, você precisa dizer o que você quer e mentalizar isso. A partir do momento que você mentalizar isso, você colocar emoção, porque a partir do momento que vem para sua mente e você coloca emoção, você cria uma sinergia e essa sinergia se transforma em uma crença e essa crença, ela pode ocorrer na sua vida a partir do momento que você colocar a sua concentração no aqui e no agora, fazendo aquilo que precisa ser feito para você poder alcançar. Então, a preocupação não resolve o seu problema, ela impede a solução dos seus problemas. E Jesus, ele está justamente desmascarando a ilusão do controle. Nós não temos que controlar aí o fluir da vida. O que a gente precisa fazer é programar a nossa vida, planejar para que a gente não leve uma vida de forma irresponsável, mas o que ocorrer quando você estiver na execução, isso não é problema seu e nem meu. O que a gente precisa é olhar para o aqui e para o agora. Eu digo essa palavra sempre porque eu até trago em um capítulo do livro que eu irei lançar no mês de janeiro. Nós estamos aqui no mês de novembro. Hoje é exatamente dia 23 de novembro. Eu estou gravando esse vídeo, mas
no mês de janeiro estarei lançando o meu livro, o livro que a faculdade ignora, e eu trago lá em um dos capítulos essa mensagem, que nós precisamos ter uma visão de futuro, mas o momento mais importante é o aqui e o agora. Nós precisamos focar a nossa atenção no aqui e no agora, com a intenção lá no futuro, para aquilo que a gente quer alcançar. Mas o momento mais importante é o aqui e o agora. Então, lembre-se sempre, H-A, hoje, agora, hoje, agora, hoje, agora. Então, faça isso que você certamente você vai deixar de ser essa pessoa resistente, querer controlar tudo na sua vida e vai deixar a vida fluir. E a partir do momento que você deixa a vida fluir, você vai se tornar uma pessoa muito mais próspera. E um ponto central aqui do ensinamento de Jesus, quando ele traz buscai primeiro o reino, ele não está querendo dizer de um lugar geográfico. Me desculpe qual é a sua crença em relação a isso. Não que eu discorde do que a religião diz, mas eu não acredito nesse reino geográfico, de um lugar que a gente vai depois de morrer. Mas o que Jesus disse, ele já trouxe uma palavra dessa quando ele foi questionado onde que era o reino dos céus. E ele disse que o reino dos céus estava dentro de nós. Não é um lugar para onde a gente vai, mas é um lugar que a gente encontra ele aqui enquanto está vivo. Quando a gente encontra este reino dos céus, a gente tem uma paz, e essa paz faz com que a gente não tenha medo do futuro e a gente faz o que é preciso ser feito no dia a dia, pensando sempre que o hoje é o dia mais importante da nossa vida. Então o reino não é um lugar, é um estado de consciência, é uma vibração, é um alinhamento interno, você alinhando mente e coração. E quando você encontra esse ponto, esse equilíbrio, você vive mais em paz. E Jesus está dizendo, coloca o seu interior em ordem. Quando ele diz que buscar primeiro o reino dos céus, coloca o seu interior em ordem e o exterior será acrescentado. Então, a partir do momento que você traz essa paz interior, a partir do momento que você deixa de divagar sua mentalidade, sua mente lá num futuro que talvez não vai chegar e num passado que já passou, e o aprendizado que você tem que ter, que o que já passou tem que servir de experiência para que você não erre na mesma coisa, e o futuro você tem que projetar ele no presente para que você não viva de forma irresponsável, mas a maior parte do seu tempo, da sua energia, dos seus esforços, você tem que concentrar no hoje. Então esse é o convite de Jesus. E um outro aprendizado, que é que aquilo que o gentio busca, você atrai. O que está querendo dizer aqui? Aquelas pessoas que só se preocupam com os bens materiais. Essas pessoas, elas vivem somente no modo sobrevivência, somente querendo mais e mais para acumular as coisas, e essas pessoas não têm nenhum direcionamento para a vida dela. Ela não traz aqueles princípios que Jesus trouxe. Então nós não fomos criados para isso, apenas para acumular bens materiais. Os bens materiais são apenas uma consequência daquilo que a gente faz, porque a partir do momento que você buscar o reino dos céus e a sua justiça, que é aquilo que nós fomos criados, a nossa criação foi feita para isso, para que a gente possa contribuir com a vida do nosso semelhante, certamente a prosperidade, seja na sua vida profissional, financeira, na sua carreira, na sua saúde, isso será automático, mas você precisa fazer aí, colocar em prática aquilo que você veio para o mundo, colocar a sua habilidade, aquilo que você faz de melhor a serviço das pessoas. E quando você se torna uma pessoa de valor, você se torna também uma pessoa de preço. Mas primeiro, você tem que agregar e ser interessante na vida das outras pessoas. E por fim, basta a cada dia o seu mal, que é o último tópico, um dos mais importantes, e eu já até falei aqui, e o que Jesus quis dizer com isso, no meu entendimento, é o que o futuro não existe ainda. A ansiedade, ela tenta viver um amanhã que Deus ainda nem escreveu. E Jesus, ele nos chama para que a gente tenha mais presença, para que a gente tenha mais foco, mais clareza e ação alinhada com o seu propósito. Então, essa mensagem que está lá, depois eu quero que você, se possível, leia, para que você tenha uma compreensão melhor, que você tire o seu próprio aprendizado, mas que você desapegue do controle, desapegue do medo, da insegurança, do sentimento de indignidade. Você não nasceu para viver assim. Você, como está bem explícito aqui nesse capítulo, é que você é um ser natural, assim como o lírio dos campos e as aves. Então,
são seres que Deus criou de forma natural e nós também somos naturais e a gente precisa sair do modo de sobrevivência e deixar que a vida flua de forma natural, sem resistência, mas nunca deixando de planejar para aquilo que a gente quer alcançar, nunca deixando de fazer um plano de ação para que a gente também não possa viver uma vida de forma modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa aqui no comentário se você concorda ou se você não concorda, o que é que você acha quanto a essa passagem, mas aqui no meu modo de interpretar e o que eu sinto no dia a dia, porque o reino dos céus é isso, esse sentimento de paz, eu acredito que faz todo sentido para mim e é o que eu aplico na minha vida diariamente e eu espero que você tenha gostado e agradeço por sua atenção, por ter permanecido até aqui, mas deixe aí no comentário o que é que você acha sobre essa passagem e se você não é inscrito no canal, mais uma vez, peço para você, por gentileza, se inscreva se você quiser receber conteúdos mais como este, essa interpretação fora do viés religioso e que a gente possa crescer cada vez mais, porque o objetivo aqui é montar uma comunidade de pessoas que querem se libertar mentalmente para alcançar os seus maiores objetivos. Então, você se inscrevendo aqui terá essa oportunidade de que juntos possamos nos tornar líderes da nossa própria realidade. Assim como eu estou me tornando, eu quero também